Distribuição da indústria da Europa. A Europa foi palco da Revolução Industrial. Nela encontram-se as mais antigas áreas industriais do mundo. Vários fatores contribuíram para isso. A abundância de mão de obra e a ampliação do mercado consumidor estimularam a criação de indústrias. O acúmulo de riquezas oriundas da exploração colonial, que forneceram durante séculos ouro e prata para o continente, seguido do fornecimento de matérias-primas industriais. O crescimento industrial implicou diretamente na questão de se buscar a melhor localização industrial. Dentre os 5 fatores fundamentais para a localização industrial, transporte, matéria-prima, energia, mão de obra e mercado consumidor, o transporte foi decisivo para determinar a localização da maior parte das indústrias. O continente europeu apresenta hoje uma das mais organizadas e extensas redes de transporte do mundo. A França e a Alemanha estão entre os 10 países do mundo com a maior extensão rodoviária. A Alemanha, o Reino Unido e a França possuem a maior extensão ferroviária da Europa. Esta, porém, está, porém, na navegação à base do desenvolvimento do continente. Entre os maiores portos do mundo, 3 estão na Europa: Roterdã, da Holanda, Anversa, da Bélgica e Marsella, da França. Como destaque na utilização do transporte fluvial, encontra-se a Rússia, lembrando a intensa utilização do Reno, na Alemanha e na Holanda do Sena, na França do Tâmisa, na Inglaterra do Pó, na Itália e do Volga na Rússia. Os países de maior concentração industriais são Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Rússia. Há mais Alemanha também cresceu importantes áreas rapidamente após a industriais. Segunda Guerra Mundial, graças principalmente à ajuda do Plano Marshall, seguida da entrada da SECA e no MCE, além da abundância de mão de obra devido ao repatriamento e às imigrações. Com a reunificação do país em outubro de 1999, a porção ocidental direcionou investimentos consideráveis para a porção oriental, que apresentava altos índices de desemprego e atraso tecnológico. Era preciso recuperar a porção atrasada do país. Distribuição territorial. A região de maior concentração está na confluência dos rios Ruhr e Reno, graças às reservas de carvão, às facilidades de transporte por ferrovias e hidrovias do Vale do Reno e à proximidade do maior porto do mundo, Roterdã. Principais setores industriais: siderúrgica, metalúrgica, mecânica, química e naval. Siderúrgica, o quarto produto mundial de aço do mundo, concentra-se no Vale do Ruhr. Metalurgia, o aumento da produção de alumínio, a bauxita e quase totalmente importado, vem crescendo com o apoio das indústrias navais, eletrônicas, automobilísticas e mecânicas. Mecânica, o país é um dos maiores exportadores de maquinários industriais e automotivos. Química, utilizando grande parte da matéria-prima nacional, produz adubos, produz farmacêuticos, borrachas, fios sintéticos e plásticos. Naval, em grande expansão, localizam-se nas cidades portuárias do Mar do Norte e do Báltico. Destaque: Frankfurt possui indústrias diversificadas e o principal mercado de capitais alemão e está entre os maiores do mundo. Stuttgart possui importantes indústrias mecânicas com destaque para a automobilística. Cedia ao maior grupo industrial da Alemanha, o Daimler-Benz, que fabrica Mercedes-Benz. Wolfsburg, importante para sediar a Volkswagen. Munique, região da Baviera, importante centro de indústrias químicas, sede de um dos maiores conglomerados químicos do Muro a Bayer e da indústria veículos BMW. Hamburgo, na foz do rio Elba, no norte da Alemanha, e sua vizinha Bremen, bem como as cidades portuárias do Báltico, Kiel e Rostock. Destacam-se Revolução Francesa as de indústrias navais. 1789, a tradição de pequenas indústrias, dificultando a acumulação de grandes capitais, além da demora em produzir carvão mineral, retardaram o desenvolvimento industrial do país, que só sistematizou a partir de 1848. Distribuição da indústria. Região Norte. Principais centros industriais são Amiens, Lille, Dunkerque e Reims. Apresenta grande diversificação, com destaque nos ramos siderúrgico, metalúrgico, químico e textil. Região Parisiense. Essa área contém todos os ramos industriais e a principal área em termos de produção industrial, quase metade da produção do país. Região Lyon destaca-se pelas indústrias de bens de produção, siderúrgica, refinaria e etc. Olos Sul destaca-se para a indústria aeronáutica, setores de localização.
Siderúrgico concentra-se nas áreas carboníferas, com destaque para a região de Lorena, que é no Nordeste, produtora de cerca de 60% do aço nacional, de Lille, ao norte, e responsável por 35% da produção de aço. O automobilístico, concentrada na bacia parisiense. As principais empresas são a Renault e a Citroën e a Peugeot. Aeronáutico, o setor militar absorve 50% da produção, concentra-se na região de Bordeaux e Toulouse. Químico, destacando-se como um dos setores de maior porte, é responsável pela produção de enxofre, plásticos, fibras têxteis, porcelana e produtos petroquímicos. Têxtil é o mais antigo e geograficamente mais disperso, embora as maiores empresas estejam em Lyon, Rouen e Mulhouse. O desenvolvimento da indústria química superou a escassez de lã, algodão e etc., facilitando a produção de têxtil Itália. sintética. Como a Alemanha e a nylon, Itália poliéster, só etc. conheceu o desenvolvimento industrial após a unificação em 1870, a industrialização italiana sofreu um certo atraso no contexto europeu devido principalmente da pobreza em jazidas de carvão e ferro. Ao término da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento industrial sofreu um grande incremento motivado pela entrada de capitais norte-americanas em função do Plano Marshall e a ampliação do mercado consumidor. Com a ajuda do Estado e avanço tecnológico, a Itália modernizou e diversificou seu parque industrial. Atualmente, a Itália coloca-se como a quinta maior economia do mundo, embora marcada por um constante geoeconômico entre o norte rico industrial e o sul agrário. Distribuição territorial e setorial da indústria. Concentração no norte do país: Turim, Milão, Genova, Bolonha, Verona e Veneza responde por 2/3 da indústria química, 80% da indústria mecânica e produz 75% da energia hidrelétrica. Milão é um dos centros industriais, comerciais e financeiros mais importantes do país. Turim, cidades da indústria automobilística, Fiat, Genova, além de ser porto de desembarque de matérias-primas, abriga uma importante indústria naval. Durante mais de um século, a Inglaterra dominou com exclusividade a produção industrial, mas na década de 90 do século XX, era a sexta economia do mundo. A concentração industrial historicamente se deu próxima às bacias carboníferas, hoje praticamente esgotadas. Responsável pela maior produção europeia, a sexta produção mundial de petróleo, o Reino Unido apresenta a menor dependência energética que seus vizinhos de continente. A exploração se dá no Mar do Norte e na plataforma continental do Sudeste, Canal da Mancha e Oceano Atlântico. Centro-Norte indústrias metalúrgicas, siderúrgicas e têxtil, tradicionais na região, contam hoje com especialidades industriais como a química e eletromecânica. Em expansão estão as indústrias de ponta, como aeroespaciais, aparelhos elétricos, de informática e a química. Destaca-se a alimentícia, que se está entre as 30 mais importantes da União Europeia. 20 são britânicas. A Unilever é a primeira do continente. As regiões Sudeste, Centro e Noroeste agrupam os maiores centros industriais como Londres, Liverpool, Manchester e Leeds. Destacam-se ainda as regiões industrializadas do centro da Escócia, País de Gales e Nordeste. 1952, Europa dos Seis
França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo. 1973, Europa dos 9 ingressaram o Reino Unido, a Dinamarca e Irlanda. 1981, Europa dos 10 ingressou a Grécia. 1986, Europa dos 12 ingressaram Portugal e Espanha. 1995, Europa dos 15 ingressaram Austrália, Finlândia e Grécia. E criada após a Guerra Mundial, a Europa se casa para evitar a decadência com o Tratado de Roma, 1953. Os objetivos da União Europeia, muitos abrangentes, foram sendo alcançados paulatinamente a substituição do Tratado de Roma com o de Maastricht, Países Baixos. Em 1991, determinou o fato a existência de um bloco econômico supranacional, concretizado em uma união ordinária, cuja metade final foi a moeda única, o euro, já em circulação financeira. Os países que fazem parte da União Europeia, Finlândia, Dinamarca e Irlanda, apresentam um elevado padrão de vida, mas ainda não atingiram o nível de industrialização dos países que foram o bloco, exceto Portugal, Espanha e Grécia, que apresentam uma industrialização tardia do século XX.